E aí, tudo em paz? Eu sou o André Ricardo Veraz e esse é o Quem Quer Pode Podcast. Um podcast diferente de tudo que você já viu. Aqui nós trazemos pessoas que inspiram outras pessoas. E por que isso? Porque tiveram uma história de vida, de superação e alcançaram sonhos, objetivos que sempre desejaram e hoje continuam inspirando e buscando novos desafios. E inspirando pessoas, sobretudo naquilo que elas são, muito mais do que naquilo que elas fazem. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui Juliana Dias, mãe, psicóloga, coordenadora de desenvolvimento e treinamento e entre outras coisas mais. Ju, é um prazer te receber. Prazer é todo meu. Nossa, me sinto até... Nem sei como é que eu me sinto depois que ele anuncia dessa forma, né? Mas fico muito feliz de fazer parte. Muito obrigada pelo convite. Não, muito contente mesmo de te receber aqui. E assim, a gente tem uma equipe, né, que stalkeia conta do Instagram e tudo mais, e a gente vê o quanto as pessoas te admiram, tem carinho por você, por aquilo que você é, por aquilo que você faz. E você tem uma história de vida incrível, Ju, e não tem como ser diferente. Eu vou começar te perguntando o seguinte: o que você sabe da sua história do 0 até os 2 anos de idade? Do 0 nada. Não, tem uma parte do 0 até os 2 anos de idade que eu sei. Eu sou filha adotiva, então a minha mãe, ela era super jovem, uma garotinha. Aos 14 anos ela teve um filho. Puxa. Aí aos 15 anos ela me teve, aos 16 ela teve um outro bebê. Puxa. E uma jovem, né? Jovem, vulnerável. Então, ela acabou dando a gente, por conta das condições que ela tinha, tanto financeiras, psicológicas, todas as condições possíveis e imagináveis, né? Uma garota em um ambiente vulnerável. E essa é a parte que eu sei até os 2 anos. Então, eu e os meus irmãos, nós fomos separados, cada um foi para uma família. Certo. Conheço todos eles hoje. Que legal. E aí eu cresci nessa família que me adotou. E ela já indicou vocês diretamente, cada um para uma família? Né? Vocês foram para um abrigo? Como que foi? Na verdade, não. Uma moça ficou com nós 3, só que essa moça já tinha 5 filhos, aí não podia ficar com a gente. Então, ela perguntou para as pessoas. Naquela época, muito informal. Era normal isso. Era, verdade. E esses dias eu fui tentar fazer isso, quase fui presa. Agora, achando que era tá ajudando, que a época né? mesmo, né? Eu falei, deixa eu ajudar. Nossa Senhora, nem imaginei que dava tanto problema isso. E aí ela perguntou para as pessoas, então, bem informal mesmo, olha, eu tô com 3 crianças, certo. Pode ajudar? Legal. E aí ela ficou com um irmão meu. Tem um outro que é o único que a gente não conhece, que ficou com uma família, parece que foi para o Rio de Janeiro. É a história que contam. E o outro que é o mais velho, que um ficou com ela, eu fiquei com essa família, né, que me criou desde sempre, e esse outro que foi para o Rio de Janeiro. Ah, bacana. E me conta depois, então, e aí como foi essa sua infância? Você cresceu e depois foi com 7 anos de idade que você conheceu sua mãe, depois biológica? Na verdade, não. A minha infância foi muito legal, porque eu sempre fui muito arteira também, que não pode me ouvir. Ah, sim, Tem coisa que não pode contar. Então, eu brinco que eu sempre fui uma criança experimental. Essa é a palavra. Então, eu sempre fiz muita arte. A minha mãe, meus irmãos falavam assim, meu Deus, que menina é essa que faz tanta arte? E a minha mãe sempre era chamada na escola, sempre. E eu gostava de ver as coisas, de conhecer as coisas. E aí eu lembro como se fosse hoje que eu estava assistindo na escola o Rei Leão. Nossa, não esqueço. E aí o Rei Leão, o leão perdeu o pai. Eu falei, pai, eu não tenho pai. E aí teve o Dia dos Pais na escola. E eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, quem é meu pai? E a minha mãe era super aberta, sempre contou minha história. Ela falou assim, menina, como é que eu vou saber quem é seu pai? Eu não sou sua mãe, então eu não faço ideia. Nossa. E aquilo começou a me gerar uma curiosidade muito grande, muito grande.
Então, todo mundo que eu olhava, todo homem que eu olhava, falava assim, será que é esse? Pode ser esse Olha também. o sorriso daquele ali. Aí eu olhava as pessoas que moravam na rua e falava assim, pode ser, né? Por que não? E tem uma parte interessante dessa história, porque o meu irmão tinha um outro pai, e todas as pessoas achavam que o meu pai e o dele era o mesmo. Ah, entendi. Só que o pai do meu irmão tinha morrido. Então, todo mundo achava que o meu seu. pai tinha morrido também. A minha mãe falava, é a única história que eu sei, é essa daqui. Mas eu não tenho certeza. Então, aquilo, falei assim, bom, pode ser que sim, como pode ser que não. Então, vamos acreditar que essa pessoa está viva, que o meu pai está vivo. E assim foi por muitos anos. Até que quando eu fiz 11 anos, essa história é muito legal. Eu passei mal. E fui para um hospital. Eu tava com muita dor, eu não sabia, era menarca, né, coisa de mulher, né, não sabia, não fazia ideia. Não tinha ideia, doía muito. Minha irmã me levou no hospital. Só que ela me levou em outro bairro, ela não me levou no bairro que a gente morava, não sei porquê, coisa do destino. Quando eu cheguei, o médico falou assim, Juliana Dias, aí eu entrei. Quando eu saí, veio um menino do nada e falou assim, você é Juliana Dias? Aí eu falei assim, eu sou o seu irmão. Caramba, cara. Conheci meu irmão assim, desse jeito, Nossa. num hospital. E aí, ele foi até a minha casa, ele falou assim, eu vou te apresentar a família toda. E ele me apresentou a família inteira. Nossa. Minha mãe, meus irmãos, minhas tias, primos. Que aí, já eram quantos irmãos? Eram 9. Ela começou cedo. Eram 9 irmãos. No caso, ela estava com 8, né? Sim. E foi muito legal. E eu estava com 11 anos na época, quase 12. E aí eu falei pra ela, meu pai tá vivo? Ela falou assim, tá. E a história acabou ali. Acho que eu era criança demais, porque eu poderia ter... Me dá o endereço. Não, eu só perguntei, meu pai tá vivo? Ela falou, tá. E aí voltei para minha casa, tive contato com meu irmão, muito contato, com a minha mãe menos. E lembra do orelhão? Tinha um orelhão nessa época. Meu orelhão tocou o orelhão na rua, mandaram me chamar em casa. Era assim, tá? Para os novinhos, era desse jeito. E aí mandaram me chamar em casa, eu desci, aí era minha mãe. Ela falou assim, seu pai tá te procurando. Só que tem uma coisa legal. Lembra lá atrás? Eu sempre tive um sonho de conhecer meu pai. Sim. Eu não tinha ideia quem era ele, qual era o nome dele. Porque a única coisa que eu perguntei quando eu conheci ela, meu pai tá vivo? Ela falou, tá. Então eu continuei olhando pros homens da rua. Ok, obrigado. Ok, obrigada, tchau. E aí, ninguém sabia onde eu morava. Ela também não sabia onde eu morava. Eu não tinha essa espertez de falar, hoje, então anota aí meu telefone, passa pra ele. Tudo era ponto final. Seu pai tá te procurando. Tá bom, acabou. Ok. Bom saber. Bom saber. E aí, o meu pai saía perguntando pra todo mundo onde eu morava e ninguém sabia. Até que um irmão dele passou na rua, encontrou quem? O meu irmão, que eu tinha conhecido há pouco tempo no hospital. E era a única pessoa que sabia onde eu morava. A única. E aí, esse meu irmão levou meu pai, nessa época eu já estava com 12 anos, tinha acabado de fazer 12 anos. Foi em abril, isso mesmo, tinha acabado de fazer. E aí eu conheci o meu pai. E como é que foi? Assim, oi. E aí, beleza? Tudo bem? Eu sou a Juliana. Assim, eu não sabia nem o que falar, nem como. Foi extremamente... Eu falava assim, quando eu conhecer, eu vou pular, vou vibrar. Não, eu olhei para ele e falei assim, oi, tudo bem? Eu sou a Juliana. Aí ele, eu sou seu pai. Eu, legal. Poxa, que bom. Mas foi incrível, foi maravilhoso. A gente tem uma relação incrível até hoje. Que legal, que bacana. Uma coisa, e aí eu vou pular já para sua adolescência. Uma coisa que eu achei bacana naqueles formulários que te manda, que vocês respondem, é que eu notei, né, a gente fez algumas perguntas ali, e eu notei que uma das coisas que você falou que, por opção, tinha poucos amigos, né? Eu sou chata. Ela que tá dizendo, hein, pessoal? Né? Tinha poucos amigos, mas eu vi uma outra coisa que tem muito a ver com você até hoje. As coisas que você curtia. Quem é que você curtia o quê? Pra show, dançar, cinema, teatro, parque, né? Coisas assim. Então, e eu vejo que isso, por mais que você fosse seletiva, que você acha chata, mas na verdade você sempre teve atividades que
tem interação pessoal, né? Interação com as pessoas, sim. envolve pessoas e tudo mais. Eu sempre tive muitos colegas. E colegas muito passageiros, amigos. Sim, entendo. Só que é muito interessante. Os meus amigos, os amigos que eu tenho até hoje, Uhum. são os amigos que eu conquistei Bacana. lá na adolescência, na infância. Sei- Alguns novos. sei como é isso, agora. né? E eu sempre fui... Eu brinco que eu sempre fui uma velha. Então, enquanto tava todo mundo querendo curtir... Eu lembro como se fosse hoje que na adolescência... Juntou um grupo e falou assim... vamos morar juntas, né? Naquela época, todo mundo quer sair de casa. Adolescente, a gente não aguenta os nossos pais dando regras. Aí eu falei assim, vamos. Ninguém trabalhava. Ninguém Legal, né? trabalhava. Ninguém tinha dinheiro. A gente achava que as coisas caíam do céu. E a gente tava procurando casa. Muito louco, né? E aí eu cheguei pro grupo e falei assim, olha, quando a gente encontrar uma casa... não vai poder entrar rapazes na nossa casa. Eu lembrei de uma história agora, que é o seguinte. Tinha um amigo meu também, e a gente também, adolescente, ninguém tinha nem a ideia de começar a tirar carta ainda, que não tinha grana. E apareceu uma veraneiro verde lá, o cara pôs uma placa de vendas, a gente foi lá ver quanto custava, o cara falou o valor, a gente falou, meu, dá pra gente ir comprar. Começamos a guardar dinheiro pra comprar a veraneiro verde, cara. Tinha... Depois, se a gente comprar, o que a gente vai fazer? É mesmo, né? Então... Mas isso é legal. E é isso que eu acho que a gente tem que deixar vivo. Essa questão do vamos, bora. Seja o que Deus quiser. Não, mas a gente não tem dinheiro, não tem problema. Não, a gente se vira. E essa regra de não ter rapazes na casa. Então, aí eu falei, não pode ter rapaz na casa, não pode entrar, não é pra dormir meninos. Aí elas, então a gente vai morar sozinho pra quê? Aí eu falei, não, a gente quer morar sozinho porque a gente não aguenta os nossos pais. Só isso, né? Só isso. E aí desistiram, ninguém mais quis. Eu falei, tá tudo bem, ninguém quer. Na minha casa tá tudo tranquilo, gente. Eu só ia sair pra ajudar vocês. E aí a gente desistiu. Bacana. Mas é muito legal. Como começa a sua vida profissional? Você começou a trabalhar com quantos anos? Você foi jovem aprendiz, Eu né? fui jovem aprendiz aos 16 anos. Mas eu vou contar antes disso. Certo. A primeira história, que é uma história muito bacana. Eu queria muito trabalhar, muito, muito mesmo. E eu falei, mãe, eu quero trabalhar. Ela, não, você não vai trabalhar de jeito nenhum, você é nova. Meus filhos começaram a trabalhar com 18 anos. E filho adotivo, só por quê? Porque ele é mais mimado, ele é mais cuidado. E você era caçula da família? Eu era caçula. Então, eu era mais cuidada. Nada podia acontecer comigo. Imagina acontecer alguma coisa comigo. Então, eu era a menininha de vidro. E ela falava, não, mas eu quero. Ela, não. Os meus filhos trabalharam com 18. Você vai trabalhar com 18. Aí eu falei, pai, eu quero trabalhar. Aí meu pai falou assim, não, se ela quer trabalhar, deixa ela trabalhar. É bom, trabalho é bom. Aí ele me deu o endereço. Ele falou assim, vai lá na Barão de Tapetininga, que você vai achar emprego. É verdade, na época era assim, né? Eu tinha 15 anos. Aí lá vou eu pra Barão de Tapetininga. Eu já andava por lá, porque eu fazia um curso. Cheguei lá, vi divulgadora. Eu sempre gostei de apresentar trabalho, essas coisas. Eu falei assim, olha, é isso. Corri, fui lá, fiz a entrevista. A mulher me fez 3 perguntas e falou, tá contratada. Falei, gente, nunca imaginei que seria tão fácil. Cheguei em casa, feliz da vida. Falei, mãe, tô trabalhando. Eu não sabia o que eu ia fazer, quanto eu ia ganhar. Eu não sabia nada, eu só sabia que eu estava contratada. E aí todo mundo ficou feliz, minha mãe ficou feliz, eu também. No outro dia, me arrumei, fui trabalhar. Cheguei lá, a moça, Juliana, senta aqui. Vem cá, pinta ela. E eu nem perguntei o que era. Mandou pintar, pinta. Aí pintou meu rosto. Daqui a pouco chamou outra menina e falou assim, você vai treiná-la. Não perguntei ainda o que era. Mas era maquiagem normal? Era palhaço, gente. Saiu pintado de palhaço. Mas era divulgador, né? Tá bom. Deve ser alguma coisa legal. Palhaço é divertido? Palhaço é divertido. Então, bora. E aí, eu fui conversando com essa moça. Não perguntei o que a gente ia fazer. Muito doida. Era carreta furacão. Olha que eu ia gostar. E aí ela pegou e começou, cara, você vai adorar, é muito bom, a gente ganha muito dinheiro, olha esse celular, eu comprei, naquela época, comprar um celular, nossa, então quem tinha celular na época? Quem tinha celular?
Gente, nós não somos tão antigos, porque Não, claro as que não, coisas imagina. aconteceram Exato. muito rápido. E aí, do nada, a gente para em um ponto de ônibus. Eu falei, provavelmente a gente vai pegar um ônibus, vai para algum lugar. O ônibus para, ela fala assim, moço, posso anunciar o meu trabalho? Aí eu olhei para ela e falei assim, que What? trabalho? Aí ela, você não sabe o que você vai fazer? Eu falei assim, não. Aí ela, a gente vende cartãozinho dentro do ônibus. Eu era uma pessoa super expansiva. Mas cartão o quê? Telefônico? Não, eram os cartãozinhos de mensagem. Ah, caramba, era de Natal, os Mensageiros da Alegria. Era cartão postal. Sim, sim. Eu Nossa. era super animada, mas assim, eu era muito vergonhosa. E aí eu entrei com ela, entregava os cartões enquanto ela vendia. Falei, ok, esse é o trabalho, tudo bem. No outro dia, a mulher olhou pra mim e falou assim, hoje você vai sozinha, já tá treinada. Desci. E aí, peguei o ônibus. Primeiro que eu quase morri pra pedir carona pro ônibus. Aí eu falei assim, moço, eu posso anunciar o meu trabalho? Aí ele, pode, sobe aí. Só que eu tinha que subir por trás, eu subi pela frente, toda errada. E aí o cobrador olhou pra mim, acho que ele viu o meu Percebeu desespero. que... Ele percebeu o meu desespero. Ele falou assim, você tinha que entrar pelo outro lado. Aí eu falei assim, eu pago a passagem. Aí ele, não é, você não vai vender? Aí eu falei assim, eu vou. Ele, não, então a gente para o ônibus e você dá a volta. Aí ele parou o ônibus, eu dei a volta e parei do lado do cobrador. Isso era na Sé. Peguei um ônibus chamado João Dias, nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Era um circular. Ele ia pra Sé, voltava pra João Dias. Ia pra Sé, voltava. Eu fiz isso umas 4 vezes. E eu tava com vergonha de vender. E o Só ficou rodando? Rodando, em pé, lá do lado do cobrador. Ele, vai. Aí eu tô com vergonha, eu tô com muita vergonha. Eu tinha vergonha de encontrar alguém conhecido. Sim. Eu falei, meu Deus, imagina. Mas tava pintado, pô. Alguém olhar pra mim e falar, o que a Juliana tá fazendo aqui no ônibus? Tinha medo de encontrar meu pai. E aí, voltou. Um belo momento, eu falei assim, tá bom. Me enchi de coragem e falei assim, é agora. Aí eu falei assim, bom dia, senhores passageiros. Nossa. Todo mundo parou pra me olhar, porque foi muito assustador. Aí eu falei assim, eu sou dos Mensageiros da Alegria. O olhar das pessoas pra mim era, gente, quem é essa menina? Eu sei que nesse dia, se não todos, quase todos os passageiros compraram. Olha só. E eu desci mega feliz. Vou porque eu falei, caramba, isso vende! É verdade. Quando eu subi no outro ônibus, eu já subi assim, bom dia, senhores passageiros. Esse foi o meu primeiro emprego. Que durou 3 dias. 3 dias. Duraram Não deu 3 pra comprar o celular. Porque eu fiquei presa na 23 de maio. Eu fui treinar uma pessoa no terceiro dia. Primeira eu fui treinada, segunda eu fui sozinha, terceira eu já fui treinar. E eu fiz a mesma coisa que a menina. Falei pro rapaz assim, você vai ver, é muito bom, vende muito. Nossa, tem uma menina que comprou um celular. E aí eu fui atravessar na 23 e eu fiquei no meio. Aí eu falei pra ele, vamos andar e procurar um farol? Não tem farol. 23 não tem, verdade. Aí a gente andou. Quando chegava no guarda-reio, a gente ia de bunda. Sim. Eu nunca fiz aquilo na minha vida. Eu andei por 3 horas, da Sé até o Ibirapuera. Quando chegou no Ibirapuera, não tinha mais para onde andar, porque era o túnel. E aí eu sentei no guarda-reio e comecei a chorar, que nem uma criança. Porque eu falei assim, eu vou morrer aqui! Meu Deus, alguém me tira daqui! Enfim, passou um policial, perguntou o que a gente estava fazendo lá. Eu expliquei, ele atravessou a gente, eu nunca mais voltei no emprego. E ali foi o meu primeiro emprego. Foi o primeiro emprego. Mas eu trabalhei como jovem aprendiz em uma creche, como tombadora de livros. O que eu fazia? É isso que eu falava. Ficava lendo livro o dia inteiro. Mas foi legal pra você? Não era esse o trabalho, eu tinha que organizar os livros. E você? Mas todo livro que eu olhava, eu me encantava, falava assim, eu vou ler. Aí a diretora falava assim, pode ler. Então ela me deixava o dia inteiro lendo livros. Bacana. É isso. E de lá você foi parar, como você foi parar no call center? Porque eu sei que você trabalhou no call center também. O call center... E aí tem uma historinha legal. O call center é uma casa, é uma mãe. E aí
eu queria um trabalho de carteira assinada. Então, fui buscar e o call center me encontrou, na verdade. Não fui eu que encontrei o call center. Foi o call center que me encontrou. E eu comecei a trabalhar com ativo de vendas de uma empresa muito grande chamada Atento, na época. E eu ganhava R$420 ali na carteira. R$420 e foi maravilhoso. Foi a primeira vez que eu peguei um cartão na vida. E aí acho que a história que você... Essa mesmo. E aí eu quase fui mandada embora por justa causa. Porque nessa época eu trabalhava com uma conta que eu não vou falar, né, para não expor a palhaçada que eu fiz. E a gente vendia TV por assinatura. E aí, quando a gente não conseguia passar o cartão, não dava aprovado, a gente anotava o número do cartão, o nome do cliente e ia tentando durante o dia para não perder a venda. Só que a gente avisava isso para o cliente. Ó, tô anotando o seu cartão e vou tentar ao longo do dia. Até aí, perfeito. Beleza, ok, tudo certo. Bem, tudo certo. Só que eu entrava em um cliente, digitava o cartão do outro... Eu fazia uma salada, até que descobriram. Só que eu nem sabia que eu tava fazendo essa palhaçada toda. E aí conversaram com o meu coordenador, com o meu supervisor, na época, ele falou assim, não, ela é muito boa, é que ela se atrapalha. E aí eles me mandaram embora, não me mandaram por justa causa, porque ele falou assim, não, ela não tá fazendo por mal, super me defendeu. E aí eu falei assim, tá bom, já eu imagino, porque o tempo que a gente trabalhou junto, eu sei que você era uma pessoa que tinha N telas abertas ao mesmo tempo, né? Até hoje. Aí quando eu li essa história, eu falei, isso vem de longa data, então. Agora eu entendi. Até hoje, 1 bilhão de telas abertas. E depois desse emprego você foi para um outro, e onde foi que você começou a se desenvolver como na área de treinamento, foi isso? Foi isso. E aí eu saí de lá, muito triste, fui trabalhar na Teleperformance. Quando eu cheguei na Teleperformance, eu me encantei pelo treinamento de lá e por quem dava treinamento. Mas nunca imaginei na vida que eu iria para a área de treinamento assim, tão rápido. E eu atendia muito bem. Tinha um coordenador chamado Guilherme, era supervisor na época, o Guilherme. E eu morria de dó dele, porque o pessoal da equipe dele faltava, atrasava. E eu falava assim, meu Deus, ele é tão bonzinho. Então, eu fazia de tudo para não errar com ele. Até que quando eu estava com 5 meses, ele falou assim, Ju, vai abrir uma vaga para a área de treinamento. E eu acho que você tem perfil. Se inscreve. Aí eu fui me inscrever e falei assim, mas é só com 6 meses. Ele falou assim, se inscreve. Até chegar lá, você já tem 6. E eu me inscrevi. Eram mais de 2.000 funcionários que tinham lá. E assim, todo mundo queria sair da operação. E aí eu comecei a fazer todo o processo. Chegou um rapaz do nada, que eu nunca vi na vida, e falou assim, tem um menino no processo que eu não gosto dele. Eu não conheço você, mas eu gosto de você. Toma esse livro, lê todo que você vai passar. O nome do livro era Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu li todo esse livro. Eu comi esse livro. Eu não sei em que esse livro me ajudou, mas eu passei. Só que eu passei em stand-by. Esse menino que ele não queria que passasse, passou. Você e eu passei em stand-by. Fiquei na reserva. Mas depois de 3 meses de stand-by, eu fui para a área de treinamento. E ali você se encontrou de vez. Eu me encontrei muito. Tive professores maravilhosos. Juliana Salvati, Reinaldo Gama. Gente, foi assim... Foi um mundo para mim. Foi Daniela Barlatti. Foi incrível. E dali em diante eu sabia que eu tinha encontrado aquilo que eu realmente amava fazer. E depois desse tempo, quando foi que você foi lá para a empresa onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos? Isso já foi bastante tempo depois. Foi bem depois. Então, isso na ATP eu comecei em 2007, 2009, uma coisa assim. E lá onde a gente se conheceu, eu entrei em 2011. Foi, 2011. E foi muito engraçado quando eu entrei lá, porque lá era Trend Foods, tinha comida japonesa, né? Culinária japonesa, culinária asiática. Sim. E quando eu fui fazer a entrevista, eu entrei e só tinha branco e japonês na entrevista. Eu falei, porra, é sacanagem. Eu acho que não vai dar certo, né? Eu acho que eu não vou passar nesse negócio, então eu vou mostrar o que eu tiver de melhor.
E aí, eu lá olhando todo mundo, falando assim, gente, se o povo mundial falar japonês aqui, eu não vou saber. E entrou a Thelma e entrou outra pessoa e falou assim, quem é pra vaga de produtos? Aí algumas pessoas levantaram a mão, eu falei, certo. Ufa, diminuiu o número da concorrência. Quem é pra vaga X? Quem é pra vaga de treinamento? E só eu levantei a mão, eu falei, pronto, passei. Sou eu mesmo. Sou eu mesma. E aí eu conversei com a Thelma na época, a gente super se entrosou. E ali a gente ficou por muito tempo. Bacana. Depois desse período, vamos já pular para 2020, que foi a pandemia, e você tem uma história bacana também, né? Na pandemia, você descobriu uma outra faceta, digamos assim. Como que foi que você passou? Cara, na pandemia foi bem interessante. Na verdade, acho que essa outra faceta que você está falando foi de vender os brigadeiros. Isso. Foi antes da pandemia, foi quando eu saí da Trend. Que eu saí da Trend porque eu engravidei. E eu tinha certeza que eu não ia querer parar de trabalhar. Mas quando eu olhei o rosto do meu filho, eu falei assim, ele é tão bonitinho, meu Deus, quem vai cuidar? É verdade, eu não lembrava desse fato, né? Foi pra cuidar dele, né? Aí eu falei, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? E aí eu pedi as contas. E na época, a diretora falou assim, não, eu quero que você faça só mais um trabalho aqui, depois você sai. E aí eu peguei, fiz esse trabalho, ela me levou para uma padaria, me entregou um papel... E falou assim, não conta pra ninguém que eu tô te mandando embora. Nossa, que legal. Como eu chorei aquele dia. Eu chorei tanto. Legal. E eu voltei na empresa e as pessoas super... achei um absurdo você ter sido mandado embora e eu não podia contar o que tinha acontecido. Pois é. Aí eu falei, não, mas eu tô bem, eu tô tranquila, eu tô feliz. E aí eu fui cuidar do meu filho, só que a vida não é assim, né? O dinheiro acabou rapidíssimo. E eu, desempregada, com uma criança. Nessa época, eu separei. Pensa, desempregada, com uma criança separada. Eu falei, ferrou. Tudo que eu achava que ia ser lindo, que eu ia ser a mãe presente, foi o maior terror, assim, da minha vida. E eu sou uma pessoa... Eu não sei se o nome disso é egoísta. Eu não sei o que é. Mas eu gosto de brigar as minhas brigas, lutar as minhas lutas. Então, meu pai queria me ajudar, todo mundo, não, gente, fiquem tranquilos, eu vou dar um jeito. O castelo caindo e eu assim, não, eu sou princesa, fica tranquila. Achar que tá comigo. Tá comigo, eu vou dar um jeito. E aí eu entrei na internet e falei assim, como ganhar dinheiro? Apareceu um monte de coisa. Aí apareceu brigadeiro gourmet. Aí eu falei, mas será que o povo compra brigadeiro? Não sei. Vamos lá, vai. Entrei, fiz um cursinho no Senac, paguei R$79 no cursinho do Senac, fiz alguns brigadeiros, levei para minha família. Minha família, meu Deus, que isso, Juliana? Que negócio gostoso. Legal. Levei na padaria, entreguei umas amostras grátis, o pessoal, gente, que delícia. Levei no mercado, todo mundo gostou. Falei, mas eu não quero trabalhar de porta em porta. Não é isso que eu quero fazer. Fui para as empresas. Levei para as empresas e fui convidada para fazer Grêmio. Fiz Grêmio na primeira empresa e vende. Dessa empresa eu consegui uma outra, vende. E aí eu fui conseguindo empresa, o que aconteceu? Eu não dei mais conta. E eu lembro que eu levava o meu filho para a creche, eu voltava, ia vender, depois eu voltava, buscava meu filho na creche, cuidava do meu filho, colocava ele para dormir, passava a madrugada fazendo brigadeiro. No trabalho. E acordava, levava meu filho para acho que eu dormia uma hora. E você fazia tudo, né? Eu fazia tudo. Você era a empresa toda. Eu comprava, eu era a empresa toda. E estava dando muito certo. Para você ter noção, eu não tinha nem como levar os brigadeiros. Eu pegava uma mala de viagem. Nossa. E eu colocava os brigadeiros dentro dessa mala. Eu ia de ônibus para os lugares, uma coisa assim. E começou a vender muito. Eu falei, meu Deus, eu comecei a me assustar porque eu não estava dando conta. Na minha geladeira não tinha mais nada. Não tinha leite, não tinha nada. Só tinha brigadeiro. De cima a baixo era brigadeiro. E eu falei, meu Deus. Até que um belo dia... Eu fiz aqueles brigadeiros, sentei no sofá e não consegui levantar mais. Chorava. Eu olhava a minha geladeira, eu olhava aquele monte de brigadeiro e me deu uma pane. Me deu uma pane. Parece que o sofá me abraçou. E eu tentava sair e eu não conseguia. E eu não conseguia levantar para ir vender os brigadeiros. Um estresse emocional mesmo, assim? Provavelmente ali um estágio
pré-depressivo, Certo. coisa do tipo. E eu fiquei o dia inteiro sentada no sofá. O dia inteiro. Eu levantei do sofá na hora de buscar o meu filho. Uhum. Quando eu voltei, eu liguei para todas as empresas e falei assim, olha, eu não vou mais. Uhum. E aquilo, a pessoa, como assim? Não vai? Mas todo mundo gosta. Eu falei assim, não, mas eu não vou. Não dá. Uhum. Porque eu não quero que aconteça isso de novo, eu tenho um compromisso com vocês, eu não vou. E dali em diante eu falei assim, eu vou voltar para o mercado de trabalho. E foi um período bem complexo, porque meu filho era pequenininho, não tinha com quem deixar, às vezes eu deixava com um, com outro, para ir na entrevista, às vezes não conseguia ir, mas foi uma fase bem interessante. E foi aí que eu encontrei a Cacau Show na minha vida, né? Que foi outra fase também. E o bacana, lá você entrou como temporário, trabalho temporário. Eu entrei como temporário, foi um trabalho temporário. Nessa época, eu desempregada, sem nada, resolvi entrar na faculdade. E como é que eu vou pagar? Não sei, eu sei que eu vou entrar. Entrei na faculdade sem dinheiro, sem emprego, sem nada. E quando eu cheguei na Trend, na Cacau, era um trabalho temporário, eles falavam o tempo todo, olha, temporário. Uhum. E o meu olhinho brilhava, eles, Sei. olha, é temporário. Não se empolga, não. E eu, não, mas eu sou empolgada de graça. Essa sou eu sou empolgada assim mesmo. E eles, meu Deus, essa menina é muito empolgada, e agora? E eles, é temporário. Todo mês eles lembravam, é temporário. E aí surgiu uma vaga, eles fizeram uma vaga, na verdade, né? Tava crescendo uma área, que era a área de lojas próprias, tinha 30 lojas. Eles falaram, ela é boa, então deixa ela. E ali eu entrei como assistente de treinamento. Joia. E hoje você comanda toda a equipe. Que legal. Hoje eu sou uma coordenadora de treinamento, eu tenho abaixo de mim 12 pessoas maravilhosas, Legal. incríveis. Nossa, assim, eu sou muito sortuda. Eu falo que Deus olha pra mim e fala, eu vou te ajudar, vai. Bacana, se formou em psicologia, né? Me formei em psicologia. Lembra que eu entrei lá sem trabalho, sem nada. Consegui me formar com uma bolsa da Cacau Que também, bacana, 50%. Que legal. E quando eu entrei, foi muito bacana porque os meus olhinhos brilhavam muito. Porque na entrevista, meu gerente falou assim, o seu filho pode estudar no SESI. Eu falei, oi? Nossa, que legal. Aí ele, não, Calma. Pode, é uma possibilidade. Calma, pessoa maluca. Eu tô falando que ele pode. É um sorteio. E eu falei, não, se ele pode, ele vai. E foi muito engraçado porque eu recebia, na época, R$1.800. Eu encontrei uma escola de R$1.000 e coloquei o meu filho. Nossa, isso que é investimento, né? Porque eu não queria que ele sofresse na hora de ir pro SESI, que Sim. nem era certo. Caramba. Eu falei assim, se eu colocar ele na escola Algumas pessoas chamam isso pública- até de fé, né? Mas eu tinha certeza que ele ia entrar. Então eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu falei, se eu colocar ele na escola pública, Ele não vai pode conseguir. ser que ele não consiga. Olha a cabeça da pessoa. Então eu coloquei ele no objetivo. Pagava R$1.000. Nossa. Você ficava com R$800 no bolso pra pagar a conta, Nossa. tudo. É muita loucura, né? E deu super Deu certo. certo, porque aí depois ele foi sorteado. E ele foi sorteado com vaga remanescente. Que Eu bacana. chorei que nem uma criança. Ah, imagina. Nossa, eu chorei Eu tenho uma tanto. sobrinha que meu cunhado mora em Sorocaba, que tá no SESI, é outra coisa. Não, era o meu sonho na infância. Eu olhava aquelas crianças com uniforme. A gente não tinha uniforme naquela época. Hoje em dia, a prefeitura dá uniforme, tudo. Antigamente era só uma camiseta. Então, aquelas crianças eram diferenciadas. A gente falava, tá passando gênios, né? A turma do SESI. Então, sempre foi o meu sonho. Mas eu nunca estudei lá, não. Mas meu filho estuda. Estuda, já tá bom. ótimo. Ju, nosso papo, infelizmente, tá chegando ao final. E a gente vai para 2 quadros que a gente tem aqui no programa. O primeiro quadro é pessoas, personalidades e personagens. Então, Perfeito. Vamos colocar aí a tela. Primeiro P, pessoas. Tá aí. Olha, você achou mais foto! Minha equipe, a equipe trabalha bastante, eles têm uma equipe Não, de porque se stalker. vocês defendessem de mim, vocês estavam ferrados, né, gente? Meu Deus! E aí você, do céu. eu sei que também, eu tenho certeza que existem outras pessoas que você também gostaria, mas as pessoas que você pediu para destacar são essas 2 pessoinhas aí. Uma está aqui no estúdio conosco, né?
que é o Rafael, né? Isso. E o outro é o seu pai, né? Eu acho que eu sou uma abençoada. Eu tenho muitos amigos, meus irmãos são pessoas incríveis. E eu agradeço muito a Deus por ter todos eles. Mas sempre que alguém fala assim, quem são as pessoas, aquelas das quais você mata e morre, aí são essas duas pessoas. Eu tenho muito amor e muita gratidão. Meu pai, ele é espelho em absolutamente tudo. Ele é o seu pai biológico mesmo. Ele é o meu pai biológico. Que você encontrou depois. Isso. Legal. E ele é um homem incrível. Ele é um homem trabalhador, ele tem um senso de justiça. Para você ter noção, um dia, eu conheci ele, eu era muito ciumenta e tal. E ele tinha um filho, e eu olhava como ele se comportava. E eu pensava, nossa, que bonito, né? E um dia eu cheguei para ele e falei bem assim, pai, o senhor gosta mais de mim ou do Tiago, que é o outro filho? Ele olhou para mim super bravo mesmo. E aí ele falou assim, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você vai ficar feliz se eu falar que eu gosto mais de você e menos do Tiago? E ele me acendeu uma luz ali, que na hora eu falei, caramba, que sentimento, que bobagem é essa que eu tô falando? Eu falei, claro que não. Eu não quero que o senhor... Não era essa a minha intenção, não era você gostar menos de outra... Não era isso. E aquela frase dele me levou assim durante muitos anos na minha vida. De eu olhar as coisas e falar assim, calma, as coisas não funcionam assim. Ninguém precisa ter menos para você ter também, ou para você ter mais. E foi muito sábio, ele foi muito sábio o tempo todo. Quando eu perdi minha mãe, ele é meio bruto, assim, nas palavras, ele é um amor de pessoa. E aí eu chorava, e ele falava assim, ei, todo mundo já perdeu mãe um dia? Que é isso? Você queria o quê? Que ela tivesse morrido primeiro? Você queria que ela estivesse chorando no seu lugar? E ele tem um jeito doce. Um jeito interessante de consolar. Mas todas as vezes que ele falava, eu falava assim, putz, ele tem razão. Ele tem razão. E aí eu voltava. Então é um homem legal que me norteia aí. E esse rapazinho, você falou que ele que é o velho da casa, é isso? É o velho da casa. É o velho da casa em todos os sentidos. Chama minha atenção. Esses dias eu falei pra ele assim, ei, cara pálida. Ele, isso é racismo. Não pode. Eu me senti até... Nossa. Aí eu falei assim, não, desculpa. Ele, eu canto isso de uma música, mas não é porque eu canto que a senhora tem que falar. Não é tudo que a gente ouve que a gente tem que sair falando. Eu, não, tá tudo bem, pai. Pai 2. Bacana, vamos pro nosso segundo P, que são as personalidades que até você pôs ele como também, porque essa pecinha rara, né? Mas eu só destaquei esses aqui. Você falou bastante sobre o Alexandre Pelaz e sobre a Raquel Maia. Conta um pouquinho deles pra gente. A Rachel Maia e o Alexandre Pelaz. O Alexandre Pelaz, ele é um homem incrível, eu sigo bastante, ele é um estudioso do trabalho. E eu fui numa palestra, da primeira vez que eu tive contato com ele, e ele falou assim, o que era o trabalho? Como que era a relação das pessoas com o trabalho? E ele trouxe o trabalho de uma forma que ninguém nunca tinha falado. Ele falou assim, olha, você pegar algo do chão é um trabalho, tudo que você faz, que você consegue colocar a sua intenção positiva no mundo, você está trabalhando. Então, não é uma relação de dinheiro. É uma relação de você conseguir colocar no mundo o que você tem de mais positivo. Okay. Cara, eu achei aquilo incrível. Eu falei, é isso. Porque, por exemplo, eu amo o treinamento. E no treinamento, a gente consegue colocar o que a gente tem de mais positivo. E fazer com que as pessoas também descubram o que elas têm de mais positivo. Eu até brinco que, às vezes, os meus treinamentos, eles são sessão terapia. Porque eu saio e as pessoas falam assim, uau, obrigada por ter me falado isso, eu precisava ouvir. E eu não era para falar de vendas, era vendas, eu falei entendeu? de vendas. E a Rachel? E a Rachel é a mesma coisa, a Rachel Maia, ela, primeira CEO negra do Brasil, incrível essa mulher.
E ela fala muito de diversidade, mas eu gosto da forma que ela fala de diversidade, porque ela não vem com aquela pegada de os pretos têm que ir, nós vamos conquistar o mundo. Ela vem com posicionamento firme, estudo, um olhar mais sensível. Ela é uma mulher incrível, ela também faz parte do Pacto Mundial da ONU. E quando eu ouço ela, eu tenho vontade que o mundo pare, só para que eu fique ali ouvindo tudo que ela tem para falar, porque ela realmente, quem não conhece, ela é uma mulher fantástica, assim. Eu sei que é difícil, mas eu vou pedir para você... Tem 2 caras aí incríveis, um deles a gente teve o privilégio de trabalhar, né? Que foi o Robson Shiba. E você trabalha hoje com o Ale Costa. Dá para definir, você consegue definir o Shiba, se fosse para falar uma palavra sobre o Shiba, qual palavra você falaria? Humildade. O Robson Shiba, ele era tão humilde que ele falava do tempo que ele não era humilde. Então, eu lembro que quando eu chamava ele para apresentar ele para as equipes de treinamento, aí eu falava assim, o nosso, porque eu gosto dessas coisas, né? E o nosso presidente, Robson Shiba, ele olhava para mim, tipo assim, não, assim não. Barato. E ele tinha conversas, eu acho que foi muito legal conhecer o Shiba, porque foi a primeira vez que eu tive contato com um CEO. Todas as empresas que eu trabalhava, o CEO, ele era o cara de vidro, intocável. A gente só conhecia ele porque eles passavam na passarela. E a gente fala, uou, tá passando. E o Robson Shiba, ele entrava, conversava com todo mundo. Era muito interessante, parecia que todo mundo era da família dele, brincava, fazia piadas. E aí foi o primeiro contato que eu tive com o CEO e eu conversava com ele. Eu lembro que um dia ele me chamou na sala dele. Ele falou assim, eu quero que você me fale dessa pessoa, que eu quero entender um pouco mais sobre essa pessoa. E eu pensei, ele tá perguntando pra mim, quem sou eu na fila do pão? Bacana. E foi o primeiro contato. Era muito acessível mesmo. Muito acessível. E eu falei, não, ele é acessível porque a empresa é pequena. E aí eu fui pra Cacau. Cacau, gigantesca. E aí eu conheci esse ícone. Dá para definir qual a palavra principal? A palavra principal dele, eu vou falar uma palavra que ele gosta, entusiasmo. Bacana. Meu Deus, que delícia. E ele, quando eu pensei que o Robson Shiba era acessível, porque era muito acessível, eu conheci esse cara aí, o Alexandre Costa. E um dia ele estava em um evento, olhou para mim e falou assim, você mora perto daqui? Eu falei assim, não, eu moro longe. Aí ele, você mora mais perto daqui ou mais perto da Cacau? Aí eu falei assim, é meio a meio. Aí parou a conversa, olhei pra ele e falei assim, por que você quer me dar uma carona? Pessoa sem noção. Olhei pra ele, você quer me dar uma carona? Aí ele, não, pode ser, te dou. Olha só. Aí eu falei assim, mas eu não tô sozinha, eu vim com uma moça que trabalha comigo. Ele, não, eu dou carona pra vocês duas. Legal. E aí, tudo bem, a gente entrou no carro, eu olhei o carro, falei, meu Deus, isso aqui parece uma casa, que maravilha. Talvez se comportar no carro, né? Aí a gente parou em um lugar, ele subiu, a gente entrou no helicóptero. Eu falei assim, você tá de brincadeira. Sério, nossa, que legal. Eu não acredito. E aí eu falei assim, que homem incrível. E ele mostra nas redes sociais quanto ele é acessível. É claro que quem não trabalha não vai falar, né? Não conhece. Tem gente que fala, será que é isso mesmo? E eu sempre conto essa história porque eu falo assim, gente, que obrigação ele tinha de me dar uma carona de helicóptero. Não Rapaz, é qualquer carona, é uma carona de helicóptero. Bacana. Não vou pedir para você por causa do nosso tempo mesmo, mas aqui tá o Cortella, Pega a Visão. Cortella. Não vai dar pra gente falar de vocês os desculpem. E um recadinho mas também. Mas são pessoas incríveis também. Quem não sabe, né? Infelizmente o Robson Shiba passou por um acidente de moto e vem se recuperando. Eu tenho certeza que vai ter uma história linda. Então, força, Chibão. Sucesso para você. A gente está na torcida e conta com as nossas orações também. Vamos pro outro, então, que também é uma personagem só, que você escolheu, a Tempestade. Por quê a Tempestade? Porque eu sou a Tempestade em pessoa. E quando eu assisti a X-Men, eu sempre gostei de assistir muitas coisas. Ai, como essa mulher me chamava a atenção nos quadrinhos. Uma mulher imponente.
onde ela chegava, ela era respeitada. E eu falava assim, é isso aí, ó. Eu tinha vontade de pintar o cabelo de branco. Então, até hoje, é a personagem que eu mais gosto por essa imponência, por esse respeito, a forma como ela tinha de botar ordem. A forma como ela é uma líder também, né? Uma como ela lidera e tal. Tanto. Bacana. É quem eu sigo ali, ó. Para onde eu chego nesse nível. Bacana. Vamos pro nosso último quadro. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é melhor ainda. Eu vou te perguntar só 3 coisas. Primeiro, 3 sabores de chocolate. Todos! Todos possíveis e imagináveis. O branco. Gente, eu dou treinamento de harmonização de chocolate com vinho. Nossa, que emprego chato, né? Que chato isso. Ai, que coisa difícil. E aí a gente fala do universo do cacau e eu como todos. E eu falo, gente, olha isso aqui, ó. Mas Cacau Show é sacanagem. É sacanagem. Me fala 3 bebidas preferidas. Bebida de pobre, porque eu gosto desse negócio. Eu brinco porque esse dia eu saí, fui pra um restaurante super chique, e a pessoa, você quer beber o quê? Cerveja. Não, mas você pode pedir um Aperol? Não, eu quero cerveja. Então, eu sou apaixonada por cerveja. Gosto muito de vinho. Vinho seco, todos possíveis e imagináveis. Sou uma pessoa que gosta de experimentar. Eu lembrei vinhos. Lá vem. Da história do vinho. Vem. Vou tentar resumir aqui por causa do tempo. Tá. Estávamos nós, né? Que a gente foi aplicar treinamento com uma turma em Curitiba. Estamos numa vinícola que era em frente ao hotel. Experimentando vinhos com um cara lá, sommelier, enólogo, explicando esse vinho aqui. E aí, a minha amiga toma uma taça de vinho e fala, nossa, é melhor do que chapinha. O cara era meio italiano. Chapinha. Chapinha, o que é chapinha? Não, é brincadeira dela, é um vinho popular. É verdade. Tá, cerveja... Isso foi em Santa Felicidade. Isso. Muito bom. Cerveja, vinho e qualquer outro? O que eu mais bebo é cerveja e vinho. É. E o que tiver. Aí o que tiver, vai. Mas se for pra escolher, cerveja e vinho. Pra finalizar, então, 3 coisas que gosta de fazer na folga. Putz. Dormir? Eu sou extremamente agitada. Extremamente. Eu faço tudo na minha folga. Tudo que eu puder fazer. Parece que a folga é um ano. Um ano em 2 dias. E aí, óbvio, eu gosto de dormir, mas eu acordo e sem direção. Eu gosto de ser sem direção. Eu falo, Rafa, vamos pro parque? Rafa, vamos pro circo? Rafa, esses dias eu peguei uma mala e falei assim, Rafa, vamos pra praia? Vamos pra praia, vamos. Vamos pra cachoeira? Vamos pra não sei aonde? Sim. Eu gosto de fazer tudo e o que eu mais gosto é de estar com a minha família. É o que me dá mais prazer. Com as minhas comadres, que eu amo, sou apaixonada. Com meu pai, com a minha avó. Minha avó tem 82 anos, legal, com vigor de 16. Ela sambou na minha formatura, coisa mais gostosa. Então, a minha folga é um momento de trabalhar para mim, para minha família. É o momento de colocar a minha intenção positiva, como diz o Pelas, ali em tudo que eu gosto de fazer, de beber cerveja, de ficar muito doida e trabalhar no outro dia. Bacana. Ju, a gente vai caminhando para o nosso finalmente aqui, e eu vou também citar uma frase que você falou, quando a gente faz aquelas perguntinhas que prevêem o nosso bate-papo. Sim. E como fazer a diferença também e tudo mais. Eu achei muito legal que você falou assim, uma frase que você falou assim, minha história pode ser o combustível de alguém. Eu quero dizer que eu, conversando com você aqui, tenho certeza que a tua história serve mesmo de combustível para inspirar muita gente. Então, eu quero te agradecer por estar aqui, pelo tempo que você dispôs de estar aqui comigo hoje. E espero que a gente possa repetir até outros episódios depois. E eu queria que você ficasse à vontade para se despedir do pessoal, se quiser deixar algum contato, alguma rede social, para você ficar à vontade agora. O que eu mais quero na minha vida? Eu quero que você me chame quando isso aqui, tiver de um jeito que nem você possa imaginar, sabe? Porque vai acontecer.
Aí eu quero falar, ei, lembra de mim? Chama eu de novo. Né? Porque tudo que a gente faz com amor, com prazer, a gente colhe frutos que nem a gente imagina, são inimagináveis. Né? Aquele negócio da fé. Então, eu tenho certeza que eu vou sentar aqui um dia e seremos, principalmente você, seremos pessoas que muitas outras pessoas conhecem e escutam. Eu gosto muito de podcast, eu sempre... E é engraçado que quando eu sigo os podcasts, eu vou nos primeiros para ver como é que aquela pessoa começou. Bacana. Como é que foi aquela história. E eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Minhas redes sociais, estou no LinkedIn. Então, Juliana Dias, só me procura lá. Estou no Instagram também, como JUH, Liana Dias. Hoje, o meu foco é inteiro para Cacau Show. Então, eu não faço nenhum tipo de trabalho externo. É todo para Cacau. E eu amo. Então, não tenho nem o que falar. Então, não atuo hoje na área da psicologia. Amo. Tá ali guardadinho. Fica aí. O dia que eu puder, eu te uso. Mas o meu trabalho é sempre com a Cacau. Ju, um prazer ter você aqui. Vai ser um prazer sempre a gente ter oportunidade de conversar. E realmente, eu quero realmente daqui lá na frente a gente ter bate-papos assim, com lugares também e outros momentos, e curtindo bastante. Vai ser um prazer compartilhar também do sucesso, das coisas que a gente conquistar contigo, tá bom? Eu vou terminar uma frase, primeiro assim, Ale Costa, tamo aí, tá? Se quiser vir sonhar com a gente, fica à vontade. Nosso e-mail, quem quer pode mudo, podcast@gmail.com. Esse é o nosso e-mail. Aliás, você quer ser um parceiro e quer inspirar pessoas, o nosso e-mail para contato é esse. Quem quer pode, podcast@gmail.com. Tá bom? Eu vou encerrar com uma frase de um psicólogo bastante conhecido, que é o Abraham Maslow. Ele diz o seguinte: o que o homem pode ser, ele deve ser. Essa é a sua razão de existir. A gente se vê por aí. Paz para todo mundo. Até mais.